Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito pertinente, sobre o narcisismo feminino. Muitas vezes o narcisismo feminino nós não conhecemos da maneira como ele realmente age. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco até o final do vídeo, porque eu quero falar algumas características, né? Por exemplo, quando conhecemos sobre a natureza do narcisismo, sabemos que o narcisismo abrange mais o universo masculino do que o feminino, mas isso não isenta de algumas mulheres ter o transtorno de personalidade narcisista. Mas muitas vezes quando falamos sobre narcisismo, ele impera uma categoria que é muito mais expansiva, Não olhamos o caráter do narcisismo como de uma maneira mais encoberta. E é o que eu quero falar sobre hoje. Por exemplo, porque quando olhamos dentro do caráter do narcisismo feminino, algumas pessoas das quais que consideramos que são totalmente inofensivas e praticamente bondosas, sempre temos a mania de afirmar que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa amável, é uma pessoa totalmente empática. Mas o interessante é que os traços de uma narcisista, de uma mulher narcisista, eles, por exemplo, podem ser caracterizados de uma forma muito tênue. Na maioria das vezes nós não percebamos. O que ela tem, na verdade? Ela tem uma baixa autoestima, ela se mexe muito mediante seus traços emocionais, tá? E elas têm sentimento de vazio e incapacidade. Mas como elas não podem impor, na verdade, de uma maneira que é totalmente violenta, elas vão impor, na verdade, de uma maneira que é totalmente velada, oculta. E o que significa isso? Elas vão sempre se utilizar da natureza da dissimulação, tá? Então, por exemplo, elas conseguem miscigenar com aquilo que nós nos enganamos, tá? Porque nós temos uma visão totalmente platônica acerca da realidade ao dizer que tudo que é belo é bom. Nós temos essa visão no Ocidente. Mas o interessante é que quando alguém faz algo inusitado, temos o costume de falar: como é que uma pessoa tão boa e tão inteligente pode fazer aquilo? E essa pessoa pode. Não é o fato de você ter alguns dons ou atributos, não significa que você é bom. Na verdade, você é bom ou não, dependendo do que você vai fazer com esses dons e atributos. Então, a visão seria muito mais kantiana do que platônica acerca desse aspecto. Na verdade, aristotélica, me perdoe. Então, o que a mulher, na verdade, muitas vezes, que é bonita e bondosa, ela faz? Por exemplo, elas conectam a aparência com o comportamento, E o homem, você sabe como é que o homem, O homem é totalmente visual e ele sempre se deixa levar pelos encantos da mulher. Então, pela sensação que ele sente, na verdade, muitas vezes ele acredita que está sendo enganado pelas suas próprias percepções, tá? Então, a mulher ela vai fazer uma conexão direta, uma comunicação, na verdade, indireta, entre na verdade, a sua humildade e a sua falsa modéstia, tá? Então, por isso que ela vai fazer sempre uma pessoa que é totalmente vitimista. Então, se você vê, por exemplo, tem muitas mulheres, por exemplo, que usam a sua beleza ao seu favor, E os homens, muitas vezes, não tendo informações acerca do comportamento humano, eles vão se deixar levar pelas próprias sensações que ele tem quando ele contempla, quando uma mulher bonita, e bela, vamos dizer assim, e além do mais bem articulada, ele se encanta. Não vou mentir, não tem um homem que não se encanta, mas muitas vezes o homem ele não consegue vincular que essa pessoa também pode ter alguns traços que são tipicamente enganosos, e elas fazem isso para poder apenas dissimular e encantar o homem. Mas é assim. Mas quais são os equívocos que o homem tem acerca do narcisismo feminino? O interessante é que olhar que essas mulheres são excessivamente vaidosas, tem nesse caso, tá? Mas o narcisismo oculto, o velado, ele age de uma maneira muito mais sutil, Mas pensamos que as mulheres vaidosas são narcisistas, preocupadas com a aparência, que são sempre manipuladoras. Há uma espécie de narcisismo ou vitimismo, que é oculto e do qual nós não percebamos, Então, muitas vezes, as mulheres mais introvertidas usam mais essa estratégia para manipular os homens,
as pessoas que vivem ao seu redor, de uma maneira, na verdade, totalmente dissimulada. O que essas mulheres fazem? Elas vão fazer uma adaptação, elas vão fazer um controle emocional, né, sobre essas pessoas, se depreciando, sabe? Se dizendo que são fracas, que são débeis, e muitas vezes nem falando, mas demonstrando um comportamento. E isso o homem vai olhar como sinal de fraqueza, porque a função do homem é sempre proteger a mulher. Então a mulher vai usar, na verdade, dessas artimanhas para que o homem, para que esse instinto masculino prepondere e para que o homem possa lutar com ela ou por ela, porque ele vê tal injustiça que ela sofre. Então, essas mulheres, por exemplo, que são totalmente introspectivas, tá? Mas apenas quem pode diagnosticar isso é apenas um psicanalista, um psicólogo, né? Por exemplo, para olhar esses traços específicos que acontecem com essa pessoa. Mas na maioria das vezes, né, essas pessoas não gostam de ir no psicólogo, né, ou no psicanalista, porque elas se acham inteligentes e elas usam isso, né, para o seu favor. Então, essas mulheres, elas são totalmente manipuladoras, na verdade, têm uma tremenda falta de empatia. Ela sempre vai fazer o quê? De vítima para poder manipular. É aquela coisa, né? O homem toca nela, simplesmente fala com ela, e ela fala que está sendo totalmente abusada, mas muitas vezes ela não está sendo abusada. Ela apenas vai, sabe, vai se encolher, vai, sabe, vai se minar assim, e o homem vai olhar para ela, não, eu vou proteger essa mulher, tá bom? Então ela sempre vai fazer isso de um modo totalmente dissimulado. A mulher, quando é narcisista, ela tem uma característica totalmente inteligente, mas muito maquiavélica. Por quê? Porque ela, como a mulher é mais emocional do que o homem a princípio, ela sempre vai fazer o quê? Vai se utilizar das emoções para poder conquistar as pessoas, né, em favor dela, né? Porque a nossa cultura, ela age dessa maneira. O interessante é que o narcisismo feminino também ele é totalmente diferente do masculino, tá? Então elas agem de uma maneira muito mais peculiar. Em homens, o narcisismo ele se manifesta muito mais de um modo agressivo, dominante e assertivo. Mas as mulheres se manifestam, né, ou apresentam esse narcisismo de uma forma muito mais internalizada, em relações, né, interpessoais e manipulativas. Tá? Então, acerca do narcisismo feminino, muitas vezes as pessoas não olham, não observam, na verdade, essa característica que é totalmente, na verdade, mascarada, né? Teatralizada, né? Ou seja, na frente de algumas pessoas elas são totalmente extrovertidas e acerca de outras elas são mais recatadas, né? Mas só que quando elas são muito mais extrovertidas, as mulheres que têm esse narcisismo velado, é de uma maneira muito mais sedutora, tá? É uma maneira muito mais sutil, uma maneira muito mais sórdida, tá? Então as pessoas muitas vezes não conseguem perceber, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, né, e quer comentar sobre o respectivo tema, e se vocês passaram por alguma experiência relativa a esse tipo de pessoas que têm esse tipo de comportamento, né, entra aqui no nosso canal, né, acesse o campo dos comentários e conte a sua história. Queremos saber, né, o que você passou, o que você pode nos relatar. E com isso também que eu quero agradecer com vocês também o apoio de todos que nos têm ajudado constantemente. E eu peço para que vocês humildemente, na verdade, né, curta, comentem e compartilhem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final do vídeo e até a próxima.